a partir do momento que o candidato, o partido político, faz o registro da candidatura, o pedido de registro de candidatura, que vem desde aquele processo anterior, a aprovação do nome em convenções, né? Então é o primeiro ato para dar conhecimento daquela candidatura, pedido para que ela seja deferida a candidatura, e a impugnação a partir da publicação no edital dos nomes dos candidatos, dos pretensos candidatos. O Ministério Público, o partido político, os candidatos, eles podem entrar com a chamada ação de impugnação de registro de candidatura. Essa ação, ela tem um prazo para ser dada entrada, ela é feita no próprio processo de registro de candidatura, né? E o prazo é de 5 dias a partir da publicação desse edital. Esse edital que constam os nomes. A partir da ação de impugnação do registro de candidatura, é dado direito ao impugnado, né, para apresentar a chamada defesa, né, ou a contestação. Ele tem mais 7 dias a partir da intimação, da citação, para que ele possa apresentar a defesa. Em relação a esses critérios de impugnação, como poderia chegar a uma impugnação de registro de candidatura? Existem algumas infrações específicas ou mais comuns que podem chegar a esse tipo de impedimento? Existe uma legislação própria, né? A Lei Complementar 6490, ou chamada Lei das Elegibilidades, né? Ela traz quais são os critérios, quais são os requisitos para que o candidato possa submeter seu nome ao pleito eleitoral. Então, esses requisitos, eles são aferidos no pedido de registro de candidatura. Então, quando um candidato, por exemplo, ele tem uma condenação por improbidade administrativa, ele tem uma condenação criminal, né? Ele tem reprovação de contas no Tribunal de Contas. Então, esses são requisitos que devem ser analisados, são condições que devem ser analisadas no registro de candidatura. E aí, essa afronta a tais requisitos, elas podem ser trazidas por meio de uma ação de impugnação. Como também requisitos mínimos, por exemplo, o período de domicílio eleitoral, né, aquele de 6 meses antes, né, transferência de domicílio, se foi cumprido no prazo, desincompatibilização, enfim, são vários aspectos que são analisados no registro de candidatura, no pedido de registro. A gente muda um pouco o assunto, falamos inicialmente sobre a impugnação de registro de candidaturas, como o próprio advogado Alberto Jorge falou, mas um dos outros assuntos que a gente vai abordar também nessa entrevista é sobre assédio eleitoral. Então, o que seria, Alberto, assédio eleitoral e também como os eleitores podem identificar quando estão sendo acometidos desse tipo de situação? O assédio eleitoral, como qualquer tipo de assédio, ele tem referência na posição de hierarquia, né? Então, o assédio eleitoral ele pode se dar não apenas no ambiente de trabalho, é importante que seja dito isso, né? O assédio eleitoral ele pode ser visto em outros ambientes, como até na casa, na residência, na escola, por parte do professor, um que está muito em voga na igreja, por parte daqueles que hierarquicamente, dentro daquela construção de sociedade, né, de religiosa, ele se coloca numa posição de superioridade, de hierarquia em relação a outrem. E como é que se dá esse assédio? Na intimidação, na provocação, na sujeição daquele que está inferior hierarquicamente a ele, por meio de promessas, por meio de ameaças veladas, inclusive, né? Quem não lembra aqui, uma ação que aconteceu no município vizinho aqui, onde o galera era dono de uma empresa e ele se utilizou de uma campanha eleitoral de cunho nacional, informando, olha, se esse candidato vier a ganhar, eu vou fechar, então a empresa vai fechar, todo mundo vai perder emprego, todo mundo vai ser atingido pelo resultado diretamente, então é importante que votem nisso. Isso aí é o que caracteriza o assédio eleitoral ou assédio político, né? O que é que a gente pode fazer para evitar? Se eu sentir que estou sofrendo esse tipo de assédio, se for na esfera trabalhista, na esfera do seu trabalho, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho. Se você entender que é em outra esfera, ou até mesmo nessa esfera, você pode procurar o Ministério Público Eleitoral, que com certeza vai ser bem atendido no sentido de buscar coibir. Como também tem uma ferramenta interessante, que é uma ferramenta que todos já conhecem bem, que é o Pardal. O Pardal, ele é um aplicativo que você baixa de forma gratuita, tanto para quem tem celular da Apple, como tem celular de outra marca, né, desses celulares que não utilizam o Apple Store, mas ele utiliza
aquele outro tipo de compra, que eu nem sei informar direito, o Google Play, né? Pode procurar. Então, ele é gratuito e você faz de forma anônima e o resultado é o mesmo. É importante a denúncia nesses casos e não só nessas questões, né? Vários outros delitos, vamos dizer assim, irregularidades podem ser cometidas e presenciadas pelos eleitores e eles têm todo o direito de denunciar. Todo e qualquer delito, desde a captação ilícita de sufrágio, né, a chamada compra de votos, como também uma propaganda irregular que esteja ocorrendo, como, já que foi a temática, situações de assédio político ou assédio eleitoral.